Você está ouvindo o audiobook de Revista Espírita de 1858, de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 16. Fevereiro. Mademoiselle Clairon e o fantasma. Para fevereiro. Esta história produziu celeuma em seu tempo, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. A despeito de sua singularidade, provavelmente teria sido esquecida se Mademoiselle Clairon não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos o relato que se segue. A analogia que ela apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias, dá-lhe um lugar natural nesta coletânea. Como se sabe, Mademoiselle Clairon era tão notável por sua beleza como por seu talento como cantora e trágica. Ela havia inspirado a um jovem bretão, o Senhor de S. Uma dessas paixões que frequentemente decidem uma vida, quando não se tem suficiente força de caráter para triunfar. Mademoiselle Clairon, a ela, respondeu apenas com amizade. Entretanto, a assiduidade do Senhor de S. tornou-se de tal modo importuna, que ela resolveu romper as relações em definitivo. A mágoa que ele sentiu produziu-lhe uma longa enfermidade, de que veio a morrer. Isto foi em 1743. Mas demos a palavra a Mademoiselle Clairon. 2 anos e meio haviam decorrido entre o dia em que nos conhecemos e a sua morte. Ele mandou pedir-me que concedesse aos seus últimos instantes a doçura de me ver. Minhas relações me impediram de fazê-lo. Morreu tendo ao seu redor apenas os criados e uma velha dama, única companhia que tinha desde muito tempo. Ele morava em Rempart, perto de Chaussée-d'Antin, onde começavam a construir. Eu, na rua de Bussy, perto da rua do Sena e da abadia Saint-Germain. Eu estava com minha mãe e vários amigos que foram jantar comigo. Acabara de cantar belas canções pastorais que haviam encantado os meus amigos, quando ao soarem as 11 horas, ouvimos um grito agudíssimo. Sua modulação sombria e sua duração espantaram a todos. Senti-me desfalecer e estive quase um quarto de hora desacordada. Todos da minha família, os amigos, os vizinhos, a própria polícia ouviam o mesmo grito, sempre à mesma hora, partindo sempre de sob as minhas janelas e como se viesse vagamente do ar. Raramente eu jantava na cidade, mas nesses dias nada se ouvia, e muitas vezes, quando perguntava à minha mãe e a meus domésticos se havia novidades, logo que me recolhia ao meu quarto, ele partia do meio de nós. Uma vez o presidente de B., com quem eu havia jantado, quis acompanhar-me, para certificar-se de que nada aconteceria no caminho. Quando à minha porta, me dava boa noite, o grito partiu de entre ele e eu. Como toda Paris, ele sabia da história, entretanto foi levado para a carruagem mais morto do que vivo. Outra vez pedi ao meu camarada Roseli que me acompanhasse à rua Saint-Honoré, para escolher tecidos. O único assunto de nossa conversa foi o meu fantasma, como o chamavam. Esse jovem, muito talentoso, não acreditava em nada, mas tinha ficado impressionado com a minha aventura. Solicitava-me que evocasse o fantasma, prometendo-me acreditar se ele me respondesse. Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele me pedia. O grito se ouviu 3 vezes, terrível por seu estrépito e pela rapidez. De volta, foi necessário o auxílio de todos para sermos tirados da carruagem, onde estávamos desacordados, tanto um como o outro. Depois desta cena fiquei alguns meses sem nada ouvir. Julgava-me quite para sempre. Puro engano. Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes, para o casamento do Delfim. Tinham-me arranjado um quarto na Avenida Saint-Cloud, que eu ocupava com a senhora Grandval. Às 3 da manhã eu lhe disse: estamos no fim do mundo. Seria muito difícil que o grito nos viesse procurar aqui. Estalou. A senhora Grandval pensou que o inferno inteiro estava no quarto. Correu de camisola de alto a baixo da casa, onde ninguém pôde pregar olhos durante a noite. Pelo menos foi a última vez que ouvimos.
7 ou 8 dias depois, quando conversava com pessoas de minhas relações habituais, o toque das 11 horas foi seguido de um tiro de fuzil, dado numa de minhas janelas. Todos nós ouvimos o tiro e vimos o fogo, mas a janela não sofreu nenhum dano. Concluímos todos que visavam a minha vida. Que haviam errado o alvo e que era preciso, para o futuro, tomar precauções. O senhor de Marville, então alferes de polícia, mandou vasculhar as casas localizadas em frente à minha. A rua ficou cheia de toda sorte de espias possíveis, mas por mais cuidados que se tomassem, durante 3 meses a fio aquele tiro foi visto e ouvido, sempre à mesma hora, no mesmo caixilho, sem que, entretanto, jamais alguém tivesse podido ver de onde partia. O fato foi consignado nos registros policiais. Acostumada ao meu fantasma, que eu considerava um pobre diabo que se limitava a fazer estripulias, não me apercebi da hora. Como fazia calor, abri a janela malzinada, e com o intendente, nos debruçamos no balcão. Batem as 11 horas, ouve-se o tiro, e ambos somos atirados ao meio da sala, onde caímos como mortos. Tornando a nós mesmos, e sentindo que tudo havia passado, examinando-nos para constatar que ambos havíamos recebido, ele na face esquerda, e eu na face direita, a mais terrível bofetada que jamais poderia ser aplicada, nos pusemos a rir como 2 loucos. 2 dias depois, convidada por Mademoiselle do Mesnil para uma festa à noite em sua casa, na Porta Branca, tomei uma carruagem às 11 horas com minha camareira. Havia um belo luar, e nós fomos conduzidas por bulevares que começavam a ser guarnecidos de casas. Perguntou-me a camareira. Não foi aqui que morreu o senhor de S. Ponto de interrogação. Segundo as informações que me deram, respondi-lhe eu, deve ter sido aqui, e apontei uma das 2 casas à nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro que me perseguia. Atravessou nossa carruagem, e o cocheiro disparou a viatura, crente de que era assaltado por ladrões. Chegamos ao destino tendo apenas nos refeito, pois devo confessar que de minha parte, durante muito tempo conservei uma impressão de terror. Mas esta façanha foi a última com arma de fogo. À explosão sucedeu um bater de palmas, com certo compasso e repetição. Esse ruído, ao qual a bondade do público me havia acostumado, passou-me despercebido durante algum tempo, mas os meus amigos o notaram. Disseram-me: nós temos espreitado. É às 11 horas, quase à vossa porta, que a coisa se dá. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Não pode deixar de ser a continuação daquilo que a senhora tem experimentado. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei o tempo de duração. Também não prestei atenção aos sons melodiosos que depois se ouviram. Parecia uma voz celeste dando um mote de uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava no quarteirão de Bussy, e acabava em minha porta. Como acontecera antes com todos os outros sons, ouvia-se, mas nada se via. Por fim, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio.